Et bonjour à tous, bem-vindo ao www.francês0.com.br, 30ª aula no módulo básico do Carré VIP. Uma super aula de novo, muita coisa novas, muitas coisas importantes e muito mais, como sempre. E também nossa querida amiga Fernanda. Fernanda, t'es là? Oui, je viens d'arriver, je suis là. Ah bah c'est très bien parce que le cours commence là. Oui, je viens d'arriver vraiment là. Tu étais en retard. Un petit peu. Et moi je suis fâché. Tu sais que je n'aime pas les gens qui sont en Mais je retard. suis arrivée à l'heure. Tu es arrivé à l'heure. Tu es Voilà. arrivé à l'heure. J'ai bien répondu au bon moment. C'est bon. Bom, vamos lá. Vamos começar esse diálogo. E vocês vão descobrir. A gente vai fazer uma viagem, mais ou menos. Desejos. Desejos, sonhos, vontades. A gente vai ver. Vocês vão ver. Novo vocabulário, revisões, pronunciações e gramática. Let's go. On y va. L'année prochaine, je vais aller habiter en France, à Paris. Moi, je vais rester au Brésil pour l'instant, mais j'aimerais aller aux États-Unis. Ah, c'est si bon de rêver. Eh oui. Muito bom. Vamos repetir mais uma vez. L'année prochaine, je vais aller habiter en France, à Paris. Moi, je vais rester au Brésil pour l'instant, mais j'aimerais aller aux États-Unis. Ah, c'est si bon de rêver. Muito bom. Vamos lá, vamos mergulhar nesse diálogo. Primeira palavra que eu falei, l'année prochaine. L'année prochaine. No ano que vem, Isso. Je vais aller habiter. Je vais aller habiter. eu vou ir morar. Vamos fazer o parênteses necessário agora. Primeiramente, usamos a estrutura do futuro que a gente viu há algumas aulas. O verbo aller mais o infinitivo. Je vais habiter. Só que aqui, além do habiter, a gente usou o verbo aller. Je vais aller habiter. Em português, isso não existe. Eu vou ir. Isso é completamente errado em português. Mas em francês é permitido. Então, a gente pode usar a estrutura je vais aller habiter. Mas poderia usar também simplesmente je vais habiter. Para lembrá-los, então, do futuro que a gente viu há algumas aulas. Isso. O verbo ir mais o infinitivo. Então, vamos interpretar como eu vou morar Isso. na França, em Paris. Isso. Je vais aller habiter onde? En France, à Paris. Bom, aqui, uma coisa importante são a pronúncia. France, que é um pouco difícil. Paris, sem o S, não Paris, Paris. E nós temos duas preposiçõezinhas antes, o en e o a. Isso vocês vão ver depois na lição que se chama Preposições para lugares, países e cidades. Isso. Em português também existe isso, é diferente. A gente diz, eu vou morar na França, em Paris. Então, em francês também existem regrinhas para isso. É muito Nem fácil. sempre eu uso em, nem sempre eu uso na, nem sempre eu uso pra. Mas isso vai ficar claro na próxima aula. Totalmente. N'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Fernanda falou, moi, je vais rester. Moi, je vais rester. Mais uma vez o futuro. Eu vou ficar Aonde? Au Brésil. no Brasil. Quero conversar sobre essa palavra Brasil. Em francês, não é um A e um E, não é Brasil. Outra dificuldade, o R depois do B, que dá o som de bra, bra, bra. Não, eu falei que um E, eu falei Ele falou A. brá. Não, é já errou. bré, 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 bré. Então, vocês podem treinar assim. Ré, 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 ré.
Bré, 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 bré. 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 Ré, 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 como a gente fez na hora dos R's, e bré. E o L final é o mesmo L da palavra ilha. Um L que vai ter o céu da boca. Isso, a Brasil. língua fica no céu da boca. Não, Brasil. não som de U, you, não, il, il. Isso, então não é Brasília, nem Brasil, nem Brasil. Zil, Brasil. é E difícil. com S, atenção, não é com Z. Brasil também. E tem acento no E. Compliqué, Non, ce Brésil. Non? Brésil, Il est exigeant. c'est un pays bon, exigeant, je ne sais pas, mais très compliqué. Oui. Alors, moi, je vais au Brésil. Je vais rester au Brésil pour l'instant. Pour l'instant, Por enquanto. pelo momento. Por No enquanto. momento, por No enquanto. momento. Uhum. Uhum. Mais, c'est importante, a gente já falou já uma vez dessa palavra, mais, que se fala mais que se escreva mais e que significa mas. Oui, lá, atenção. Não confundam também a história do mas e do mais em português. Muita gente faz confusão com isso. Esse aqui representa o mas, sinônimo de porém, todavia, contudo, aqueles que a gente decora na escola. Mas. E se fala mais, porque o Me. som de A mais I e o som de E, a gente falou. Mais. Uau, super diálogo, hein? Beaucoup d'informations. Estou introduzindo uma palavra, mas ela vai voltar muito no final do módulo básico, porque é uma palavra de educação. J'aimerais. Importante, né? Importantíssima essa palavra. Ela pode até aparecer mais vezes para a gente memorizar ela isso. vai aparecer a partir dos episódios futuros, vai começar a aparecer mais. J'aimerais. Vou falar devagar. Edu, j'aimerais. Repita, Fernanda, por favor. J'aimerais. Isso, devagar, devagar, devagar. J'aimerais. Très bien. Que significa? Eu gostaria. Uau, muito bom para pedir uma coisa educadamente. Isso. Sempre que a gente precisar pedir algo, a gente pode abusar desse j'aimerais. Isso. Mas pode J'aimerais ficar... un café, s'il vous plaît. Oui. Pode ficar tranquilo que vai ter a aula só essa palavra. Alors, j'aimerais aller... Eu gostaria ir aos États-Unis. Eu gostaria de ir aos Estados Unidos. Alors, essa palavra também, assim, os États-Unis. Vou repetir, os États-Unis. Os Estados Unidos. É assim, os États-Unis. Tudo junto. Os États-Unis. Os États-Unis. Vocês podem perceber que algumas coisas são pronunciadas, outras não, mas o som é esse, États-Unis. États-Unis. E no final, eu falei, c'est si bon de rêver. É quase uma expressão, hein? C'est si bon de rêver. É uma expressão, né? É tão bom sonhar. Isso. Rêver, o verbo sonhar. Rêver, sonhar. Bom de bom, é tão bom sonhar. Vou repetir. C'est si bon de rêver. Tem até uma música em português que tem o C'est si bon. Qual? Mas é uma música muito português? particular. Não sei se todo mundo conhece, eu não vou nem citar. Então tá. Mas eu fiquei curiosa. Não tenho certeza se é. Na verdade é um enredo de escola de samba. Uma escola do Rio. De algum carnaval. Eu acho que é isso. Bom, se alguém lembrar, lembro. pode mandar como comentário. Eu fiquei curioso. Mon amour, c'est si bon. Assim? Ele diz. Em francês? Oui. Legal, bacana. Enfim, vamos repetir o diálogo, Fernanda? Oui. Allons-y. L'année prochaine, je vais aller habiter en France, à Paris. Moi, je vais rester au Brésil pour l'instant. Mais j'aimerais aller aux États-Unis. C'est si bon de rêver. Oui, c'est si bon de rêver. Oui, ça fait du bien de rêver. Oui, c'est important. De temps en temps. Pour la vie. Bon, notre leçon est finie pour aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses, énormément de choses, je dirais. Uhum. Allez
à la leçon, allez voir la leçon de grammaire, la prochaine leçon, en suivant la patinha, La patinha, voilà, la petite la patte. petite patte. Et merci beaucoup, muito obrigado a Oui. todos. E lembrem-se que a melhor maneira de reter, memorizar todos esses conteúdos é fazendo os exercícios, repetindo e tirando as dúvidas com a gente. Se vocês quiserem formar frases com cada pedacinho de conteúdo que vocês aprendem, pode deixar, não hesitem em deixar os comentários lá pra gente. Isso, eles vão ter o exercício onde eu vou pedir para eles fazer exatamente tal frase, hein? D'accord. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.